E aí, você vai fazer o Enem em 2018? Preste atenção, algumas mudanças importantes. Para falar sobre isso, Guto Fersosa, nosso parceirão aqui, campeão do Enem. A física é bonita, Guto? Não, a física não é bonita, a física é linda, né, gente? Começar bem aqui para você, nosso campeão da física, campeão de preparação para o Enem, Guto Fersosa, que vai falar dessas mudanças que vão impactar e você precisa ficar atento a isso. Guto, obrigado pela sua presença aqui, participação mais uma vez com a gente. Fala aí, quais são as principais mudanças? O que os candidatos precisam ficar atentos em 2018? Bom, para mim sempre é um prazer estar aqui contigo e falar de Enem, então é de uma alegria muito grande, que é um assunto que nos agrada, faz parte do nosso dia a dia, né? Bom, para o Enem desse ano, a principal mudança aí que saiu nas mídias foi o fato de no segundo dia, o dia de Ciências da Natureza e Matemática, que já foi uma mudança do ano passado, né? A gente vai ter mais meia hora de prova. O candidato vai ter mais 30 minutos aí, então a prova passa para 5 horas para ele poder trabalhar a prova de Ciências da Natureza e Matemática. No ano passado a gente teve 4 horas e meia apenas, né? E foi uma reivindicação muito grande de muitos alunos, muitos candidatos, para que faltou tempo. Então o INEP atendeu e de fato colocou mais meia hora aí para o pessoal trabalhar. Além disso, uma mudança que impactou a gente aqui na região de fato foi uma carta emitida pela FRJ na última semana, dizendo que ela não, a princípio, né, não participaria do SISU, garantindo que o acesso às vagas na UFRJ vão acontecer utilizando a nota do Enem. O aluno tem que fazer o Enem para ele poder se candidatar a uma das vagas do FRJ. No entanto, a gente precisa aguardar editais subsequentes para saber o que vai ser feito com essa nota. Né? Deixou aí, tem muita gente já especulando que vai haver uma segunda fase da UFRJ, ou vai ser um sistema de seleção com a própria nota do Enem, mas um sistema próprio. Então a gente vai ter que aguardar aí as próximas cenas desses capítulos aí. O Guto, Enem ocorre em novembro. Quais dias? 4 e 11 de novembro, né, o primeiro dia com a prova de Ciências Humanas, Linguagens, Códigos e suas tecnologias e Redação. Agora é o seguinte, novembro é a prova. A gente está em maio, né, entrando em junho. Tem tempo ainda de preparação. Agora existem algumas tentações aí nesse meio do caminho, né? Copa do Mundo, Brasil já começa estreando aí no dia 17. Quer dizer, como é que o candidato lida com essas tentações e com essa necessidade de se preparar para o Enem? Eu tenho falado muito sobre isso, né? A gente tem estudado um pouco sobre essa questão de planejamento de estudos e os grandes coaches e concurseiros de plantão dizem que o que tem mandado no sucesso do concurso tem sido a produtividade. Então, mediante a tantas tentações, os outros afazeres que os alunos têm também, né? Boa parte dos alunos ainda estão cursando o terceiro ano, alguns já estão fazendo um cursinho preparatório, trabalhando e tudo mais. É muito importante que a produtividade seja a palavra que venha imperar nesse período de preparação. Diante de tantos pontos aí para dispersar a preparação do aluno, ele não pode deixar de fazer um bom planejamento, né, Rodrigo? Ele tem que fazer um planejamento adequado, uma sequência lógica de estudo importante. A sequência lógica com o Enem fica muito assim evidente, né? Alguns assuntos em física, eu poderia citar a ondulatória, a ótica, a eletricidade, que são assuntos que estão sempre caindo na prova. Mas existe uma sequência lógica para ele estudar isso aí. Eu não posso estudar simplesmente, entrar no ranking lá, os assuntos que mais caem no Enem. Vou estudar o primeiro assunto, o segundo assunto, o terceiro assunto, a produtividade dele vai diminuir. Ele precisa de conceitos de mecânica para entender bem a ondulatória, ele precisa de conceitos de mecânica para entender a ótica, ele para entender a termodinâmica, ele precisa de conceitos básicos de termometria, de termofísica. Então é importante montar uma boa estratégia de estudo, está associado a qual é a sequência lógica que eu tenho que trabalhar. Qual é a sequência que vai ser mais produtiva para na hora que eu estudar aquele assunto, eu já tenho os conceitos fundamentais para poder trabalhar e entender aquela dinâmica do que está acontecendo desse assunto agora. E depois eu vou pensar, na hora da revisão, talvez, dar uma atenção especial, né? Vou revisar os assuntos que mais caem, na falta de tempo.
mas é importante manter uma sequência lógica, não só na física, mas nas demais matérias. Na história, então, que a gente fala na ordem cronológica dos fatos e tudo mais, se o aluno estuda os assuntos que mais caem, muitas vezes ele vai fugir dessa ordem e entender o motivo pelo qual aconteceu a guerra, né, o motivo que gerou aquela desunião, aquela divergência e tudo mais, ele acaba perdendo. Então é importante fazer uma boa estratégia nesse momento, adotar essa estratégia e principalmente ter disciplina para cumprir essa estratégia. Eu ia falar exatamente isso. Planejamento é a palavra de ordem. Agora, disciplina fundamental para colocar o planejamento em prática. Não adianta você pega o caderno ali, faz aquele planejamento bonito, né? Vou estudar isso tal dia, tal. Se daqui a pouco você começa a democratizar a implementação, você tem que ter disciplina, tem que ter força de vontade para fazer a coisa acontecer. A gente fala muito do aluno que entra num processo de auto-burlar o seu planejamento. Não, hoje eu não vou estudar isso não, amanhã eu estudo 5 minutinhos a mais, aí 5 minutos daqui a 2 dias são 10 minutos a mais. E ele não tem esse tempo que ele está contando de estudar amanhã. E quando vai ver já está na véspera da prova e aí o tempo realmente é curto. Vale lembrar que o Enem é uma prova muito conteudista. Ela valoriza muito o cara que está estudando, ele valoriza muito o candidato que se preparou de verdade para a prova. Acabou aquele negócio do vestibular com meia dúzia de equação, eu vou lá, resolvo física, resolvo matemática, conto o beabá da história, vou resolver a história, a geografia, acabou. É preciso entender os fatos, né? É importante lembrar também que a prova do Enem é toda pautada em habilidades e competências. O aluno ele tem que entender a questão, interpretar aquilo ali, falando da minha área, né, da ciência da natureza, entender como é que aquilo se aplica no dia a dia, qual é o fenômeno que está associado a cada situação do cotidiano. Então vai além de decorar meia dúzia de fórmula hoje. Além disso, Guto, tem uma mudançazinha na redação também. Tinha um item que vigorou até o ano passado que me parece que esse ano está descartado. Fala um pouquinho disso pra gente. Sim, o INEP, ele isentou no processo de elaboração do edital, né? O edital que foi liberado, eles isentaram aquela normativa que falava sobre qualquer termo ao longo da redação que ferissem algum item dos direitos humanos, a redação era catedraticamente zerada. Isso foi extraído. É claro que também não é a carta branca para a galera começar a ferir os direitos humanos, né? Na hora de escrever a redação da prova. No entanto, esse item foi retirado, né? Que cabia julgamento. Se o avaliador, no momento da correção, entendesse que aquilo que foi comentado ao longo da redação, que foi argumentado ao longo da redação, ferisse os direitos humanos, ele poderia, salvo pelo edital, zerar a redação. Então, como isso cabe o entendimento, né, a interpretação de quem está avaliando, o INEP esse ano excluiu. Deve ter dado muita polêmica aí ano passado. Deve ter cabido situações de recurso, né, que aí a galera resolveu tirar esse ano. Mas, galera, vamos tomar cuidado com o que a gente escreve também na redação, né? É claro, é isso aí. Pessoal, Guto Versosa dando dicas para você, anota tudo direitinho aí, planejamento e disciplina para arrebentar no Enem. Inclusive, para vir também para a Universidade Cândido Mendes, você pode usar a sua nota do Enem. É importante, né? Eu tenho falado isso sistematicamente. A Cândido ela tem se tornado uma opção a cada ano que passa. Eu que estou no MITI aí, né, dos alunos de pré-vestibular, a Cândido, pela qualidade dos cursos que a gente, né, as notas que têm sido obtidas também, os resultados, tudo não adianta. No nosso dia a dia, Rodrigo, a gente acaba fazendo escolhas mediante resultados. E os resultados que a Cândido tem apresentado tem feito com que ela seja hoje uma opção para vários candidatos, né? Hoje a gente fala do sistema, a crise política, as universidades, a crise econômica que cada universidade passa. Então, muitas vezes, eu tenho visto excelentes alunos de pré-vestibular, de ensino médio, que estão concluindo seus estudos e já almejam uma vaga na universidade, aqui na Cândido Mendes, uma vez que a situação do Rio está problemática, greve em cima de greve, então tem sido uma excelente alternativa por todo o trabalho que a gente tem desenvolvido na universidade também. Guto, obrigado mais uma vez. Para você, ficam essas dicas aí do professor Guto. Se prepare para o Enem e... a física é linda. Você tem uma segunda chance de entrar para a universidade preferida pelas empresas da região. Claro, a gente está falando da Universidade Cândido Mendes. Inscreva-se, vestibular do segundo semestre da Cândido Mendes. Mais informações, acesse o nosso site.